Você, assim como um monte de pessoas no Brasil, deve ter muitas dúvidas e, claro, se questionar e querer esclarecimentos sobre a questão do novo ensino médio. O que é, de fato, o novo ensino médio e quais os impactos que ele traz para a vida do estudante e também nas escolas, na sala de aula, em relação ao dia a dia do professor. O governo trouxe o ensino, passou alguns anos discutindo com grupos de estudos de professores, pedagogos e diversas áreas da sociedade para chegar a um consenso. O novo ensino médio, teoricamente, entrou, depois voltou para uma mudança, enfim, alguma reformulação. E agora, esse ano, de fato, as escolas, né, têm de implementar, então, essas mudanças estabelecidas. A conversa é para entender melhor exatamente sobre isso. E a gente vai falar, então, com Pedro Dornas, que é um professor, que é professor e também conhece bastante da área, né, para começar contando para a gente o seguinte: quais são os principais diferenciais que esse novo ensino médio traz? Olha, esse é um assunto do momento, né? Como você bem disse, a comunidade escolar, a comunidade educacional, ela se reuniu nos últimos anos para discutir um modelo de uma nova escola. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que compreender é que a escola, tal como ela estava posicionada, era uma escola que fracassou. Eu acho que a gente tem que ter essa clareza. Os dados internacionais de educação, os dados nacionais do ensino médio, são dados que nos preocupam muito, né? A aprendizagem, o nível de desempenho dos alunos é um desempenho muito abaixo do esperado. Então, nada mais justo do que se juntar à comunidade para pensar num novo formato de escola, num novo formato de organização curricular, e daí surgiu essa ideia do que estamos chamando hoje desse novo ensino médio, né? E acho que a grande novidade desse novo ensino médio é o tempo, mais tempo na escola, né? A gente tinha uma carga horária mínima estabelecida nas legislações passadas, e a tendência é que essa carga horária ela se amplie, fazendo com que os estudantes fiquem até, ainda não tem uma data específica para isso acontecer, mas 7 horas nas escolas todos os dias, ao contrário do que acontecia anteriormente a essa nova lei, que era um período algo em torno de 4 a 4 horas e 30 desses estudantes na escola, né? Então, acho que a grande sacada do novo ensino médio é essa, é um tempo estendido na escola e um tempo de mais qualidade. Agora, como que o novo ensino médio ele quer mudar, né? Na sua opinião, como é que vem essa mudança, né? Como é que é possível, não só além da questão da ampliação do horário, né? Mas trazer o estudante, porque um dos problemas está muito na questão do abandono, né? Da evasão. No ensino médio ela é muito alta. Será que esse ensino médio consegue também ajudar um pouco nessa reversão ou evitar que isso aconteça? E mais, de tornar talvez esse ensino mais atraente para os estudantes? A grande questão da evasão no ensino médio, ela perpassa vários problemas, inclusive problemas sociais, problemas econômicos, e o problema da motivação também, né? Eu acho que a questão da nova organização curricular do novo ensino médio, ela tem essa capacidade de atacar um dos fatores da evasão, que é a criação dessa nova escola, de uma escola que não vai estar apenas preocupada com a formação básica, com aquelas disciplinas que são historicamente integrantes do currículo básico nacional, português, matemática, física, história, geografia, mas ela passa a ter também o que a gente chama de itinerários formativos, ou as novas trilhas formativas, que são matérias de aprofundamento que vão fazer com que as disciplinas e o tempo desse jovem na escola possa ser um tempo mais atrativo, uma vez que esses novos itinerários eles têm essa capacidade de dialogar diretamente com aquilo que o estudante é desafiado no dia a dia, é desafiado dentro da sua comunidade, é desafiado dentro do seu território. Então, eu vejo com muito bons olhos nesse sentido. Eu acho que a escola ela está passando por uma transformação, e essa transformação ela diz respeito a reconhecer uma formação inicial básica, fundamental para todos os rincões desse país, independente se a gente está no norte, no sul, no leste ou no oeste, existe uma formação básica comum, mas existe também uma parte diversificada do currículo que as escolas ou as redes de ensino vão poder se adaptar de acordo com as questões locais. Isso é muito interessante, porque isso sim tem a capacidade de deixar o ensino cada vez mais motivacional, mais
ligado com as questões do dia a dia e dos desafios dessa nova juventude. Para quem está nos assistindo, Pedro, em relação, né, lá via YouTube ou nos ouvindo pelos podcasts, primeiro, explica para a gente o que seriam os itinerários formativos, né? Se a gente está falando do que a gente chamava de disciplinas ou matérias comuns, como português e matemática, e, né, explicado isso, você acredita que as escolas, quer sejam das redes públicas, né, ou privadas, elas estão preparadas para dar conta de fazer essa implementação? Olha, é importante a gente estabelecer essa distinção entre a carga horária total, né? A ideia é que essa carga horária total nos próximos anos passe a ser uma carga horária de 3.000 horas distribuídas entre o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, ou seja, 1.000 horas para cada um dos anos escolares. Nessas 1.000 horas, a gente está falando de uma parcela dessa carga horária para a formação inicial básica, comum, né? E aí a gente volta a falar dessas matérias curriculares tradicionais e parcela dessa carga horária que a gente chama de itinerários formativos, ou seja, matérias de aprofundamento, matérias diferentes dessas matérias tradicionais, que levam em consideração os desafios locais, que levam em consideração a questão da territorialidade, que levam em questão também os desafios que esses jovens têm no seu dia a dia, para poder de certa forma, mergulhar um pouco mais e aprofundar em cada um dos conteúdos. É que uma das críticas que estava sendo feita aos itinerários formativos é que até então os itinerários formativos eles estavam muito desconectados das matérias básicas curriculares normais, né, da grade comum curricular. E a partir dessa alteração que vem agora em 2024 para a implantação em 2025, a ideia é que os itinerários formativos não sejam disciplinas avulsas apenas, que não dialoguem com o currículo geral da escola, mas que seja, de fato, disciplinas que vão fazer aprofundamentos nas áreas de escolhas dos estudantes. A gente tem 4 grandes áreas, que é a área de matemática, a área de linguagens, a área de ciências humanas e ciências naturais, e os alunos vão poder escolher dentro desses itinerários até 2 itinerários de aprofundamento, ou seja, se o aluno ele está ali dentro de uma área de exatas, voltado para a matemática, ele pode se aprofundar em matérias que vão estudar um pouco mais sobre isso e direcionar um pouco mais sobre aquela sua habilidade ou aquela competência. Então, eu acho isso muito interessante. E, em segundo lugar, quando você pergunta se as nossas escolas estão preparadas, eu acho que essa é a grande questão da aplicação do novo ensino médio. É claro que as nossas escolas não estão devidamente preparadas. Eu digo isso conhecendo algumas experiências do exterior também, onde o ensino médio é muito bem avaliado e, de fato, as disciplinas, a carga horária, elas vão exatamente de encontro com os desafios, né, do mundo moderno. A gente pode falar de problemas logísticos, a gente pode falar de estrutura material, a gente pode falar de ausência, na verdade, né, de estrutura material dessas escolas e ausência, de certa forma, da preparação dos nossos professores, que é um problema geral, acho que na educação, né, do Brasil. Existe a possibilidade também, dentro do novo ensino médio, da gente trabalhar não só com professores, mas também com aquelas pessoas que são especialistas naquela área, de notório saber. A legislação traz essa expressão, profissionais de notório saber. É uma grande discussão que está colocada também, porque alguns segmentos da educação acreditam que a possibilidade da contratação de profissionais de notório saber seria uma possibilidade grande para ampliação do ensino médio técnico e profissionalizante, e outro segmento que acredita que não, que aquele espaço tem que ser reservado para os professores. Dessa forma, então, quer dizer, você está colocando que tem uma infraestrutura aí bastante ainda adversa para a implementação. Como é que você acha que fica, então, os possíveis resultados? Quer dizer, eu ainda não tenho uma infraestrutura adequada para implementar. Então, quer dizer, quando o governo está pensando em conseguir, com certeza vai ser muito a longo prazo. As nossas escolas hoje, pelo menos as nossas escolas da rede estadual aqui de Minas Gerais, apesar de terem passado por um processo interessante de reestruturação, de investimentos em infraestrutura, elas ainda não detêm a capacidade mínima necessária
Vou dar exemplos aqui de laboratórios. Quando a gente fala de aprofundamento numa matéria de conhecimento, a gente está falando de uma estrutura para aprofundamento, não é simplesmente uma sala de aula com carteira, cadeira e um quadro. Nós estamos falando de uma estrutura que seja capaz da gente mergulhar dentro de um conteúdo e, de fato, apresentar para os nossos estudantes algo além do que aquilo que está na superficialidade. Então, hoje eu tenho uma preocupação muito grande, porque essas escolas, elas não têm ainda essa capacidade de apresentar para o estudante um conteúdo ainda menos superficial daquilo que é colocado em linhas gerais. E há uma outra questão também, além da preocupação da reserva de mercado, né? Quer dizer, é para professores, né? Os professores ficam preocupados no sentido de vamos deixar os itinerários também para os professores, né? Em vez de trazer alguém de notório saber e por aí vai, se a gente for pensar em questões culturais como teatro, às vezes informática. Por outro lado, a gente percebeu com a pandemia também a dificuldade do professor com uma série de conhecimentos ou desconhecimentos em relação à tecnologia, e eu tenho conversado com muitos professores que citam muito a dificuldade de qualificação, de atualização profissional, de fazer cursos, quer seja por questões financeiras, quer seja por falta de tempo, muitos trabalham em 2, 3 turnos, né? E o governo, por outro lado, fala muito da questão de ter cursos, né, várias disponibilidades de qualificação gratuita via internet, que era uma questão de se readequar. No seu dia a dia, no processo da sua experiência, né, você convive com isso, percebe isso, tem como mudar isso? Entendo que não progrediu nenhuma nação, nenhum estado, nenhuma cidade que não tivesse investido pesadamente na formação dos seus professores. E aí eu digo até de maneira mais ampliada, não só na formação, mas também na remuneração, na valorização, da maneira mais ampla possível que a gente possa estar falando. Quando a gente está diante de um novo organograma, de um novo quadro de perspectiva para uma nova escola, é claro que esse profissional que está nos bancos das nossas escolas hoje foi formado, foi capacitado numa universidade que não estava preparada para essa discussão. Então, a gente tem uma escola do século XXI sendo preparada com professores ainda do século XX em estruturas do século XIX. Né? Então, eu acho que essa incoerência ela precisa ser encarada pelos nossos gestores de uma maneira muito forte e com decisões que, de fato, coloquem a educação onde ela tem que estar como prioritária. Não adianta a gente ter um modelo pedagógico muito interessante, eu volto a dizer, eu acredito no modelo pedagógico, eu acho que é um modelo que sai do lugar, que pelo menos nos coloca em constante movimento, eu acho isso extremamente importante, mas se a gente não capacitar esses profissionais, se a gente não remunerar de fato dignamente para que eles possam ter tempo suficiente para poder se capacitar, para poder conhecer novas metodologias, nós vamos estar afadados ao fracasso também. A gente já sabe onde que a escola tem errado. E a gente insiste, enquanto sociedade, em não atacar esses pontos principais, né? E a atração para dentro das nossas escolas dos melhores quadros enquanto professores, independente se é para um modelo tradicional ou para um modelo do novo ensino médio, isso é, sem dúvida nenhuma, fundamental. O governo se preocupa em trazer aí um projeto de ataque, entre aspas, vamos dizer assim, né, um novo ensino médio, para uma situação que ainda lida ou vive, né, em alguns casos, ou talvez na maioria, convive com problemas antigos, que persistem. Né? A questão salarial é um deles, e é muito sério isso. A gente percebe uma série de pessoas que não querem se formar na área de ir para uma sala de aula, porque não quer lidar com diversos problemas, como a questão da baixa remuneração, a violência que as escolas têm enfrentado. Então, tem um problema aí que é a questão mesmo da remuneração e como lidar com isso. Né? A questão que você falou também do tempo, né? Já que a minha remuneração não é boa, eu preciso trabalhar mais. Se eu preciso trabalhar, eu não consigo me qualificar ou me preparar melhor. E aí nós temos um grupo de professores defasados, porque tem aqueles que, em vias de caminhar para a aposentadoria, não vão querer mais se qualificar ou buscar coisas novas, porque estão ali já querendo passar, né, para frente o seu bastão. Né? E quer dizer, nós estamos com um processo
interessante, como você disse, de um novo ensino médio, que discutiu bastante, que trouxe ou que está propondo novas possibilidades pedagógicas, contudo, lidando com uma realidade e uma estrutura toda arcaica, a própria infraestrutura da escola, né? Num mundo que cada vez mais está digital. Né? É um paradoxo. É um paradoxo terrível. Vou dizer mais um. A gente está avançando para o estudo de itinerários mais aprofundados, sem antes a gente ter uma eficiência e uma aprendizagem adequada naquilo que é da nossa formação básica. Então, veja bem, a discussão que aconteceu agora recentemente no Congresso Nacional, fazendo uma reforma do novo ensino médio, que foi discutida ainda em 2017, ela volta exatamente e diz o seguinte: olha, vamos diminuir um pouco o tempo dos itinerários formativos, porque a gente ainda não consolidou a formação básica. Eu acho que essa foi a última grande discussão que o Congresso Nacional fez. Eu não me recordo aqui qual era exatamente a proporção de carga horária dentro dessas 3.000, mas hoje eu te falo com tranquilidade. Essa reforma que vai ficar vigente a partir de 2025, ela volta a conceber a formação básica do currículo básico das matérias tradicionais com ainda mais ênfase do que já estava sendo colocado. Ou seja, é um reconhecimento de que no básico nós ainda não estamos acertando. E aí essa questão do professor com a formação dele, né, muitos estão se sentindo, vamos dizer, entre aspas, desprestigiados. Afinal, áreas como, por exemplo, artes, história, geografia, acabaram tendo aí uma redução na sua carga horária, né? Provavelmente é isso, né? Para a matemática, para o português. Então, talvez possa gerar também até uma insatisfação, né, que pode se reverter na sala de aula, né, uma chateação em estar dando a matéria, achando que a matéria não foi prestigiada como uma matéria como matemática. Né? Você também tem a sua área que muito provavelmente pode ter passado por uma redução. Né? Como que você percebe isso, né, e os colegas? Você falou muito bem. Eu acho que todo professor que é de uma área específica, quando ele percebe que a sua disciplina teve um número de aulas reduzido, a gente logo pensa numa deslegitimação daquela disciplina dentro do entendimento da sociedade. Então, é muito duro quando isso acontece. A minha disciplina, que eu particularmente sou graduado em Educação Física, atualmente eu sou professor das matérias do novo ensino médio de multiculturalismo, consumo consciente, clube de debate, também dou aula de uma turma de aprendizagem criativa, ou seja, são matérias extremamente interessantes, que não só dialogam com a minha formação, a qual eu sou efetivo no Estado, mas eu também sou profissional do direito, né? E tenho essa segunda formação que me possibilita assumir essas disciplinas. Mas o que a gente percebe é isso. Quando a gente tem o número das nossas aulas diminuída, a sociedade está dizendo para a gente, olha, a educação física, o cuidado com o corpo, com a alma, né, essa relação de saúde, da prática da atividade esportiva, da qualidade de vida, ela é menos importante. Ao mesmo tempo, ele fala isso também com história, ele fala isso também com geografia, que não é importante, que não é interessante discutir sociologicamente. Né? Aí nós estamos falando dos colegas da filosofia, dos colegas da sociologia, que também passaram por uma situação muito próxima ao que nós da educação física passamos. Mas sabe o que eu acho mais interessante? É a gente também compreender que escola que a gente quer criar. Eu acho que essa é a grande discussão que o novo ensino médio tem que ter. Chegou um tempo que uma pessoa teve uma brilhante ideia de dizer o seguinte, olha, a partir de agora, depois do ensino médio, depois do final do ensino médio, nós vamos criar uma prova unificada que vai dar acesso às universidades. E aí, quando a gente toma essa decisão e cria lá o Exame Nacional do Ensino Médio para dar acesso às universidades públicas e privadas, a gente, de certa forma, começou a excluir da escola que a gente quer, dessa resposta da escola que a gente quer, elementos que são extremamente importantes para a vida também. Às vezes a gente tem um aluno que é extremamente comunicativo, mas isso não é cobrado no Exame Nacional do Ensino Médio. Às vezes a gente tem um desportista que é extremamente talentoso, mas nada disso também foi cobrado, nada disso valeu. A gente tem pessoas que, por exemplo, são aptas a resolver problemas e a terem condições extremamente criativas de se conseguir tirar um coelho ali da cartola para qualquer situação que seja, mas também isso não é avaliado. Então, eu acho que quando
a gente faz essa discussão do novo ensino médio, a gente tem que perguntar qual que é a escola que a gente quer. E quando eu pergunto qual que é a escola que a gente quer, inevitavelmente eu me pergunto quais que são os desafios de vida e de futuro que esses jovens vão ter. Será que é mesmo decorar de trás para frente ou de frente para trás a história do Brasil, ou uma fórmula qualquer que seja? Será que é isso que o mercado de trabalho, é isso que o mundo lá fora vai estar cobrando desses meninos? Então, quando eu vejo essa discussão dos itinerários formativos de uma maneira mais ampliada, de uma forma de aprofundamento, quando eu vejo também as competências da BNCC serem tratadas com respeito, né? Nós estamos falando de habilidades para a vida que são extremamente importantes. A gente já falou aqui da criatividade, da comunicação, da resolução de problemas. Onde que isso fica dentro do currículo? Né? Eu acho que essas questões também têm que ser muito bem pontuadas nesse momento, sabe? Pois é, quando você puxa essa questão do estudante, né? E aí essa ausência ou esse gap aí entre o estudante ou a escola que se quer. Aí ficam duas perguntas. Uma é, o novo ensino médio, ele está tranquilo em relação ao que existe de Enem, que a gente viveu até hoje? Uma questão. A segunda é, e como ficam os estudantes? Porque o novo ensino médio, segundo os professores, ele foi bem aceito, né? Os professores, de uma forma geral, estão recebendo bem, porque o aluno foi colocado como centro, né, dentro dessa proposta. Mas, então, esse aluno, de fato, está sendo centro, ele está tendo voz para falar sobre os itinerários formativos, ou é a escola que eu, o gestor, quero, e não estou ouvindo o meu aluno, e a contextualização, porque o ensino médio deixou muito claro que você que está lá no interior pode ter um itinerário formativo lá na área do Triângulo Mineiro completamente diferente de Belo Horizonte. Até porque lá nós temos o agronegócio e temos outras questões para discutir, assim como no sul de Minas vai uma outra proposta, o Vale do Aço, né? Ali você pode trabalhar itinerários formativos bem diferentes, focados na sua região, ou seja, mais contextualizados. Então, como é que fica essa questão, então? O Enem é isso mesmo? Continua, segue, deve mudar? Como é que fica o aluno, então, enquanto centro? E esse processo aí vai deixá-los mais à vontade, com mais autonomia? Eu acredito que o Enem, da maneira como ele está colocado hoje, ele diz respeito exatamente às matérias da formação básica. Então, nada dos itinerários formativos aparecem hoje dentro do Exame Nacional do Ensino Médio. É uma questão que merece uma discussão aprofundada, porque, na minha concepção, não faz sentido a gente ser cobrado durante 3 anos, a gente estudar sobre aprofundamento em matérias durante 3 anos, e isso ficar solto, ficar perdido ao longo do tempo, né? Eu acho que a tendência é que essas matérias dos itinerários formativos, de certa forma, passem a integrar o Exame Nacional do Ensino Médio, não nos próximos 2 anos, mas talvez a partir do ano de 2027. Parece que as principais discussões são essas, de interligar os itinerários formativos como aprofundamento das áreas principais do currículo, e a partir daí, do ano de 2027, esse aprofundamento ser realizado também no Exame Nacional do Ensino Médio para ingresso nas nossas universidades. E uma segunda questão é em relação às escolhas, né? A participação foi muito ativa dos estudantes para definir qual escola que eles imaginavam, qual escola que eles queriam, mas, de fato, o que a gente costuma perceber hoje no dia a dia das nossas escolas é que os itinerários formativos eles têm sido escolhidos pela gestão da escola e não por uma vontade dos seus estudantes. Esse é o que a gente percebe na prática, né? Às vezes, conversando com meus estudantes, eu pergunto para eles, olha, por que você escolheu essa disciplina? A resposta é, eu não escolhi, né? Então, às vezes, ele estaria até em outra sala ou em outra disciplina que não aquela que a escola passou a oferecer. E isso diz muito sobre a organização, né, curricular, que isso tem que ser realizado 1 ano antes, com tempo razoável, para que a escola possa adquirir produtos, adquirir insumos, adquirir, enfim, toda a estrutura que vai estar ligada àquele itinerário. A gente tem um cardápio muito recheado de itinerários, mas a partir de quando a gente toma uma escolha por um itinerário específico, aquele itinerário específico ele gera demandas para as escolas que vão ter a ver com aquisições, né, com planejamentos pedagógicos de excursões, por exemplo, né, que demandam um planejamento prévio disso. E o que a gente percebe hoje é que isso não acontece. A gente tinha anteriormente
há algumas décadas, o famoso antigo segundo grau com ensino técnico, né, em que se formava pessoas para a área técnica, indústria enfim, diversas áreas. Com o tempo, decidiu-se que o ensino médio deveria focar no conhecimento. E aí, posteriormente, a gente viu que isso desagou no apagão de mão de obra técnica das indústrias e diversas áreas que ficaram sem ter uma mão de obra para compor o seu espaço, o que trouxe também muitos problemas aí. Agora retoma-se, de certa forma, com o novo ensino médio, com essa questão técnica. Qual a avaliação que se faz disso e, afinal, realmente está se abrindo a oportunidade para o estudante, sim, ser autônomo nessa hora? Olha, eu acredito muito nesse retorno da formação técnica e profissionalizante para dentro do ensino médio. Eu acho que é um caminho muito interessante, inclusive um caminho, de certa forma, inicialmente alternativo ao caminho das faculdades, né? Às vezes a gente sempre imagina que a faculdade vai ser o único caminho para uma formação de um jovem. Eu acho que é uma alternativa e não o único caminho. A formação técnica, quando ela é muito bem estruturada, e você disse muito bem, com os desafios da sua região, do seu território, da sua economia local, ela tem um potencial muito grande de gerar uma mão de obra qualificada, que pode ter um bom salário, que pode responder a problemas locais. Eu acho que isso é uma grande questão. Aqui em Nova Lima, por exemplo, a gente tem uma cidade aqui muito voltada para a questão da área do serviço, para a área da mineração, para a área da tecnologia e para a área da saúde. Então, o pensamento do Estado de Minas Gerais, ao desenhar os itinerários formativos ou a desenhar o ensino médio de nível técnico profissionalizante, ele tem que se preocupar com os desafios que são eminentemente locais, para se construir a infraestrutura necessária e a organização necessária para que esses estudantes que estão sendo formados dentro das nossas escolas possam suprir não só uma necessidade de mercado, mas que eles também possam criar, dentro da sua capacidade inventiva e criativa, soluções alternativas para os seus problemas locais. Então, eu acho que isso é fundamental. Acredito também que essa parte, ela não necessariamente tem que ser pensada única e exclusivamente com o estudante ou com a escola, mas é importante que ela faça também um diálogo muito próximo das secretarias de desenvolvimento econômico, das empresas, das grandes empresas que estão naqueles territórios, para que a gente possa verificar qual é realmente a dificuldade de mão de obra daquele setor específico, daquela área específica, para que a escola possa cumprir com o papel de formar esse futuro funcionário, porque a escola ela tem esse trabalho de formar globalmente para a vida, mas também para o trabalho. Né? Eu acho que isso é importante. A gente não pode maquiar e achar que a escola vai ser uma escola simplesmente para a gente fazer pensamentos filosóficos, enfim. Ela é para isso também, mas ela precisa se preocupar muito fortemente em formar uma equipe de mão de obra que vai ser capaz de ser bem remunerada e de responder aos problemas locais. Como que, Pedro, os estudantes estão se tornando, né, com esse novo ensino médio, vão se tornar autônomos aí por conta própria, né, dentro desse novo ensino médio, não só com a possibilidade de escolher qual das 4 áreas eles podem seguir, mas o que mais dá para eles, né, proporciona essa autonomia dentro do novo ensino médio? Olha, eu acredito que essa capacidade de autonomia, ela tem muito a ver com a postura, a formação e a intencionalidade de como que essas disciplinas são ministradas. E aí a gente volta mais uma vez à questão da capacitação dos nossos professores, de uma organização curricular em habilidades ou competências que de fato vão ser capazes de atacar exatamente essa questão da autonomia e dos desafios dessa juventude. Quando eu digo isso, eu acredito muito, Admilson, de uma maneira de desafiar os nossos estudantes a que eles possam, inicialmente, aprender o conteúdo, porque eu acho que isso é inevitavelmente importante, mas eu acho que o grande desafio da atualidade é fazer com que esses jovens, essas crianças, independente do nível de ensino, possam aplicar o seu conhecimento transformando a sua realidade. Eu acho que na hora que o professor compreender esse papel, ele sai da frente do quadro, ele se coloca como mediador do conhecimento, porque essa autonomia ela só pode ser construída, na minha opinião, se o aluno
vai para essa área mais ativa do conhecimento, de produção do conhecimento e de produção das novas alternativas. Isso torna autônomo. Do contrário, a gente vai continuar replicando copistas. E isso me preocupa muito, independente do modelo de ensino. A gente tem hoje celulares à disposição, a gente tem hoje equipamentos de tecnologia à disposição, um chat de inteligência artificial que responde qualquer pergunta, ou seja, a produção intelectual mesmo desses alunos que estão nos bancos das nossas escolas tem ficado cada vez menor, eles têm se exercitado cada vez menos, por essa série de fatores que a gente já viu, e pela incapacidade, às vezes, da gente conseguir desafiá-los a criar algo novo, a criar algo justamente disruptivo. E eu acredito que quando a gente consegue acessar esse espaço na memória e na cabeça dos nossos estudantes, a gente consegue acessar a sua capacidade de criação dessa autonomia. Uma sala de aula disruptiva, que provavelmente é o que o ensino médio está propondo ou busca, passa por um profissional da educação disruptivo. E que também passa por um profissional que precisa de tempo, precisa de grana, precisa de motivação para fazer isso acontecer. Situações que colocam ou que podem comprometer, né, uma implementação eficaz desse processo, inclusive a própria gestão, né, porque quando você implanta a questão dos itinerários, tem todo um processo aí para ser avaliado, né? A região que eu estou localizado, tem que ter um compromisso da gestão escolar, não só com os professores, mas com os alunos, tem que ter uma discussão e até abrir para que os alunos possam fazer essa participação, já que eles serão o centro, né? Uma vez que você pode abrir o mercado de trabalho e ele pode escolher se ele já vai se formando ou se interessando ali, né, e vai para o mercado de trabalho a partir do médio, né, se ele vai para a faculdade, o que ele vai fazer, afinal de contas, né, toda essa preocupação é que, mais uma vez, a gente fica ali, né, muito claro que o professor tem que estar muito à frente desse processo, né? A escola continua à frente no sentido de, se eu não me propuser, né, de fato vai ficar ali, vamos usar aí a palavra capengando, né, porque não vai chegar, né, as propostas, a pedagogia, o que se quer para esse aluno na sala de aula. Exatamente. E é verdade. Às vezes a gente pode imaginar, num cenário hipotético, que é possível fazer uma nova escola de ensino médio se a gente tiver com uma turma, um professor disruptivo debaixo de um pé de manga. Mas se a gente não tiver esse professor, pode nos dar a melhor estrutura, que essa metodologia ela não vai acontecer. Com certeza. Quais são as dicas ou o recado que você deixa, Pedro, para pais e estudantes? O que eles podem contribuir para que esse novo ensino médio, para eles, pelo menos, dê certo? Para os pais, eu acho que a grande fala que eu sempre tenho é, por mais velhos que seus filhos possam ficar, nunca abandonem a trajetória escolar deles. Eu acho que a presença do pai, independente se o aluno está na creche ou está no ensino médio, ela é fundamental, ela é indispensável. O acompanhamento, a participação, o acompanhamento das notas, saber o que está acontecendo, saber se está fazendo dever de casa, como que foi a aula hoje, ser participativo dentro da escola, tirar um tempo para ir saber como é que está o dia a dia do seu filho na escola. Eu acho que para o pai, à medida que ele se permite participar do processo, esse é o primeiro ponto. Porque as discussões, às vezes, elas são muito distantes do conhecimento da própria família, né? Mas quando ela se propõe a estar presente na escola, ela sabe exatamente o que está acontecendo. Eu já tive várias situações de conversar com pais de alunos, né? E às vezes o pai não está sabendo se o aluno está no primeiro, no segundo ou no terceiro ano, se tomou bomba, né? Então, essa é a realidade da maior parte das nossas escolas nos dias de hoje. Eu acho que a gente tem que ter clareza disso e sempre dizer para esse pai, para essa família, para participar, para se fazer presente e para estabelecer, né, um nível de relação com seu filho, de compreender, e aí eu acho que isso é muito interessante, e o novo ensino médio tem essa capacidade, de que a escola tradicional, ela foi estruturada dentro de um sistema que fazia com que todos nós fôssemos
medíocres. E aí eu estou falando medíocres no sentido da mediana, né? Se todos nós fôssemos 60% em tudo, nós passamos de ano. E eu acho que era isso que a escola tradicional queria fazer de nós, de todos nós. Pessoas que fossem a média de tudo. Mas esse novo ensino médio, eu acho que ele dá uma dica, tanto para os nossos pais quanto para os nossos estudantes, de que existem habilidades que são inatas a cada um, a mim, a você. Às vezes eu não vou ser tão bom em física, mas vou ser ótimo em história. Às vezes eu não vou ser fantástico em matemática, vou ser muito bom em português. Eu acho que é um convite também. Um convite para a gente começar a perceber aquilo que a gente é muito bom, ou aquelas áreas do conhecimento que a gente estuda sem parecer obrigação, ou pesquisa sem parecer uma imposição, porque isso eu acho que é uma grande dica de o que a gente tem que aprofundar. E na hora que os nossos jovens acharem aquilo que lhe faz bem, aquilo que lhe faz feliz dentro da escola, ele vai poder ir para a escola e ser mais feliz, ele vai poder ir para o mercado de trabalho dentro de uma área específica e ser mais feliz, e ele vai poder encontrar alguma coisa na sua vida que ele é muito bom. Então, o que eu tenho para dizer para os estudantes é que todo mundo dentro do seu coração tem alguma coisa que você é muito bom. E é nisso que a gente tem que investir. E a escola, esse novo ensino médio, ele está talvez se preparando para começar a compreender não a necessidade de todo mundo ter que ser média em tudo, mas de que nós temos que ser muito bons em algo que a gente escolher. Ele chega, com certeza, com a concordância da grande maioria das escolas e professores de que ele traz importantes mudanças para essa fase dos estudos, né? Principalmente ali entre os adolescentes e os jovens, colocando eles, sim, como possibilidade de centro, de serem autores aí do próprio destino em relação aos estudos. Mas fica também, né, a discussão e o alerta que os resultados não vão se garantir sozinhos, né? O novo ensino médio não vai ser assertivo ou ter bons resultados porque chegou toda a documentação nas escolas estabelecendo como que se deve ser feito. Isso depende do compromisso da gestão escolar, isso depende do seu compromisso como educador, do compromisso dos pais e do próprio estudante em querer fazer essas mudanças acontecer, em assimilar, em chamar para si a responsabilidade, em buscar a possibilidade de ir para o ensino médio, que pode te dar uma formação técnica e você não ter que ir para a faculdade, se você está satisfeito com a sua formação e ir para o mercado de trabalho, ou fazer as duas coisas, tanto ir para o mercado e estudar também nas universidades. O importante é entender que nada disso vai acontecer sozinho, não vamos ter mudanças de fato nos estudos, né, principalmente na questão do novo ensino médio, se cada um de nós não fizer a sua contribuição. A questão aqui é o quanto cada um de nós está disposto a investir e a contribuir para que essa mudança, de fato, se implemente e que os resultados sejam realmente mais assertivos.